O CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas, através do seu projeto Data Vídeo, traz o projeto espírita, Espiritologia, falando a respeito dos benefícios da radiação solar na vida do planeta Terra, na extensão de todo o seu processo de vida. Vejamos como é que funciona esse processo da radiação solar na vida do planeta Terra. Radiação do Sol na Terra. Vamos observar aqui que o Sol, a 150 milhões de quilômetros da Terra, emite a sua radiação até a sua superfície. E ali, a 30 quilômetros de altitude da superfície, nós temos a camada de ozônio. A camada de ozônio é a camada pelo qual absorve a maior parte da radiação solar ultravioleta. Porque essa radiação ultravioleta, ela é prejudicial a toda a vida. Então, a camada de ozônio deixa passar uma mínima parcela de radiação ultravioleta até a superfície da Terra. Se assim não fosse, não haveria nenhuma forma de vida na superfície da Terra, porque a radiação ultravioleta mataria todo o processo de vida. Por isso que a própria radiação eletromagnética, tá? Ultravioleta, ela provoca uma descarga eletromagnética na atmosfera, transformando o oxigênio da atmosfera em um tipo de gás chamado ozônio, que é um isômero de oxigênio chamado O3, que tem a função de filtrar essa radiação ultravioleta do Sol, permitindo que parte dela chegue até a superfície, útil suficientemente para manter a vida. Vejamos mais detalhes. O banho de sol diariamente traz grandes benefícios para os homens. Precisamos expor nosso corpo ao sol pelo menos 20 minutos por dia, a fim de produzirmos de forma suplementar a vitamina D, fortalecendo assim todo o nosso sistema imunológico. Então, começamos a observar aqui os benefícios da luz solar. Além do processo da fotossíntese, que é a produção do alimento das plantas, a radiação solar também traz a produção suplementar de vitamina D, necessária ou útil ao organismo humano e trazendo grandes benefícios. Bom, nosso Sol é considerado como sendo uma grande estrela comparada a uma bomba atômica controlada na sua radiação, que emite radiações gama, radiações infravermelho, ultravioleta, calor, luz visível, raio-x, ondas eletromagnéticas e massa coronal, como estamos vendo aqui. Ó. Isso aqui é chamada protuberância solar. São as explosões que acontecem na superfície do Sol e que lançam a altura de milhares de quilômetros uma massa coronal que gasta vários dias para chegar aqui na Terra. E essa massa coronal é muito importante ao processo de vida, da manutenção da vida no planeta Terra. Então, esses são as radiações que o nosso Sol emite e que chega até nós em 24 horas do dia. Mas, alongando mais os benefícios do Sol, me recorri ao livro Os Mensageiros de André Luiz, no capítulo 40, Rumo ao Campo, na onde vamos ver mais alguma coisa além do visual, do físico, do fluídico, palpável do Sol. Conhecendo de antemão minha pergunta natural, cortou minha frase exclamando, sim, uma pergunta que André Luiz fez. Sim, André, se não fosse o poder muito maior da luz solar casada, quer dizer, ao magnetismo terrestre, poder esse que destrói intensivamente para selecionar as manifestações da vida,
na esfera da crosta, a flora microbiana de ordem inferior não teria permitido a existência do só homem na superfície do globo. Então, quer dizer que se não fosse a radiação solar, certo, fulminando, matando boa parte da flora microbiana de ordem inferior, nenhum homem poderia sobreviver na face da Terra, porque seria dominado pela flora microbiana inferior, que é prejudicial ao organismo humano. Então, o Sol tem esse poder de fulminar, de queimar, de desintegrar parte desses seres microscópicos prejudicial ao organismo humano. Por essa razão, o solo e as plantas são cheios de princípios curativos e transformadores. Nós sabemos disso. Os fluidos oriundos do meio, os fluidos oriundos das plantas, os fluidos oriundos do solo, da terra, do sol. E, abanando significativamente a cabeça, conclui: nada obstante esse poder imenso, recurso divino, recurso enquanto os homens herdeiros de Deus cultivarem o campo inferior da vida, haverá também criações inferiores, em número bastante para batalhas sem tréguas, em que deve ganhar os valores legítimos da evolução. Então, ele diz o seguinte: enquanto nós vivemos aqui essa vida inferior de vícios, de mazelas, de maus pensamentos, gerando esses miasmas deletérios, certo? E que depois assume o comportamento dessa grande flora microbiana inferior, que corporifica, que somatizam, e que viram esses seres prejudiciais à nossa vida, certo? Enquanto o homem realmente não travar uma batalha consigo mesmo, se elevando a sua vida moral, sua vida física, sua vida espiritual, certo? O homem ainda sofrerá a ação dessa grande flora microbiana inferior que vem trazer os desajustes da sua saúde. Então, é imperioso que a natureza, muito pródiga, ela nos traz os seus frutos salutares, as plantas, o próprio solo da terra, com as suas energias telúricas, o sol com as suas energias, como já foi colocado aqui, tudo isso, manutenção do processo de vida. A luz solar, desintegrando aqui esses miasmas deletérios, oriundos das mentes inferiores, mentes infernais, que são as nossas mentes, que produzem fluidos grosseiros. Esses fluidos são miasmas. Esses miasmas, de certa forma, são energias aproveitadas pelo princípio inteligente do universo. A caminho do seu processo de desenvolvimento, eles tomam desses miasmas e ali animam esses miasmas. E esses miasmas adquirem propriedades físicas, certo? Além de fluídicas, físicas, orgânicos, na forma de quê? De bactérias, certo? Na forma dessa flora microbiana inferior que traz um prejuízo ao organismo humano e a todos os seres viventes do planeta Terra. Mas, para ficar mais inteligível, me recorri ao livro Evolução em Dois Mundos, lá no capítulo 3, falando sobre os centros vitais, ou centros de forças, ou os chakras, conforme conhecido pela maioria. Mas eu vou sempre falar para vocês de centro vital. Assinalamos o centro vital esplênico, que no corpo denso está sediado na região do baço, regulando a distribuição e a circulação adequada dos recursos vitais em todos os escadinhos do veículo que nos servimos. Então, quer dizer, o centro esplênico tem essa função de estar associado ao baço, pelo qual vai entrar toda uma vitalidade oriunda do Sol, para entrar aonde? Aqui, ó, determinando todas as atividades em que se exprime o sistema hemático, dentro das variações de meio e volume sanguíneo. Então, é ali que há o sistema chamado hematopoético, que é o sistema pelo qual irriga o sangue do oxigênio, da qual nós respiramos, do fluido vital oriundo do Sol, oriundo das estrelas, oriundo das plantas,
oriundo do meio circundante, é pelo centro esplênico é que entra este e cai através do sistema hemático na corrente sanguínea. E esta levando em todas as partes do corpo físico, tá, do ser humano, a energia vital para a manutenção da vida. E o próprio centro esplênico, como está mais ou menos quase no meio, entre os 7 centros vitais, 4 para cima e 2 para baixo, ele distribui essa energia vital a esses outros centros vitais, que vai permitir também a valorização da integridade do corpo físico e do perispírito, porque os centros vitais estão no perispírito, certo? A retratar-se no corpo físico, através de quê? De todo o seu sistema chamado plexo solar, através da cor do pineal, né? A epífise, e a hipófise aqui no frontal, isso, permitindo que haja essa troca sinergética do perispírito com o corpo físico. O centro esplênico, absorvendo emanações oriundas do Sol, não sou eu que estou falando, é André Luiz, em forma de radiações eletromagnéticas e corpusculares, porque o Sol, além de emitir as radiações eletromagnéticas, como já foi comentado, radiações gama, radiações ultravioleta, radiações infravermelha, calor, luz visível, ondas eletromagnéticas, raios gama, radiações e radiações, inclusive a massa coronal, vai chegar até o centro esplênico. E ele é responsável por absorver todas essas radiações. E eu continuo falando ainda. Centro vital responsável pelas absorções de energia atômica, tá? Atômica, ou indo do Sol. Então está aqui o Sol, está aqui o fluido vital, né, o fluido cósmico universal, e transformando aqui através do Sol, que esse grande conversor, é como se fosse uma grande bomba atômica controlada, que não explode, mas que é controlada, como um reator nuclear também é, a produzir uma grande quantidade de energia, radiação gama, eletromagnética, luz visível, calor, luz invisível, como a radiação infravermelha e ultravioleta, massa coronal, até raio-x, vai chegar até o centro esplênico, que vai absorver e vai distribuir tanto para os 2 para baixo, quanto para os 4 centros vitais para cima. Energizando todo o perispírito e todo o corpo físico de energia vital. Tá? Energia também é o uso do planeta Terra, que é absorvido pelo centro aqui, ó, da genitália, isso. Está aqui, ó, a Terra emitindo a sua radiação telúrica. Tá? Os hindus chamam de energia Kundalini, nós chamamos de energia telúrica, que é energia da Terra. Por isso que no período da noite, a taxa de vitalidade da atmosfera cai consideravelmente, sendo que a maioria das mortes acontece no período da noite. E as doenças tendem a agravar-se no período da noite. Por quê? Durante a noite, nós não temos o Sol banhando a nossa atmosfera, a nossa biosfera. Então, a taxa de vitalidade da nossa atmosfera, da nossa biosfera, cai consideravelmente. Aí, as doenças aumentam no período da noite, agravam-se. As mortes acontecem mais no período da noite, segundo o que nós estamos deduzindo aqui. Prosseguindo, para entendermos melhor como é que funciona o poder da radiação solar com relação à nossa saúde, à nossa vida, eu recorri ao livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 11, na onde o André Luiz trata do assunto trompas fluídico-magnéticas de sucção. Vamos ver? Vocês sabiam disso? Que além dos centros vitais, nós temos essas trompas fluídico-magnéticas. Vamos ver o que ele fala, então. Trompas fluídico-magnéticas de sucção, que tem a função de pegar a radiação eletromagnética do Sol, com a sua massa coronal, certo? Absorver, tá? Ou emitir os seus fluidos, chamados eflúvios, que são fluidos oriundos da própria criatura, através do seu pensamento, da sua mente infernal, inferior,
que emite fluidos grosseiros, fluidos miasmáticos, tendência de ter consistência inferior. Vamos ver aqui falando André Luiz. Segundo André Luiz, Evolução em Dois Mundos, capítulo 11. Trompas fluídico-magnéticas de sucção, no subtítulo, Desencarnação do Espírito. Apenas aí, quando os acontecimentos da morte se realizam, é que a criatura humana desencarnada, plenamente renovada em si mesma, abandona o veículo carnal a que se jungia, contudo, muitas vezes, intimamente aprisionado ao casulo dos seus pensamentos dominantes. Então, quer dizer, quando da morte do corpo físico, tá, a criatura passando pelo processo da desencarnação, né, e tomando conhecimento de si mesmo, né, que abandonou o casulo, né, o corpo físico, a qual ele estava ligado, muitas vezes intimamente aprisionada, que é o que mais acontece, prisioneiro do próprio corpo físico, cativeiro do corpo físico, né, e dos pensamentos inferiores, tá? Quando não trabalhou para renovar-se durante a existência corporal, num pensamento mais sublime, mais etéreo, nos recessos, quer dizer, na repetição das reencarnações, para se revelar-se em novo peso específico, segundo a densidade da vida mental, que se gradua e dispõe de novos elementos com que atender realmente, o que está dizendo aqui, a própria alimentação. Tá? Alimentação não pela boca. Então vamos ver o que ele coloca. Quando trabalhou na vida corporal, da encarnação, para renovar-se nos valores da alma, tá? Após o desencarne, o seu perispírito adquire um peso específico diferente, mais denso, porque foi uma vida muito materialmente, foi uma vida sensual, foi uma vida voltada para os valores materiais. Então, densifica o perispírito. Quando na morte do corpo físico, esse perispírito com o seu peso específico mais denso, não muda nada com a morte do corpo físico, permanece. Tá? E é de acordo com a vida mental de cada um, os hábitos, os costumes. Tá? É preciso de dispor de novos elementos de renovação, novas atitudes. Porque quando desencarna, o processo de alimentação nossa não é pela boca. Os espíritos não alimentam pela boca no mundo espiritual. Salvo aqueles que estão na condição muito inferior na crosta terrena. Mas a maioria alimentando através de quê? Das chamadas trompas fluídico-magnéticas de sucção. Tá? Mas o espírito não perde a sua anatomia, a sua fisiologia, tá? A sua morfologia não perde. Ele continua tendo boca, olhos, ouvidos, membros, mas ele não alimenta através pela boca. Porque no mundo espiritual não tem a chamada alimentação densa que nós comemos aqui na Terra, no mundo corporal. Então lá, a alimentação se dá através de fluidos que são sugados por essas trompas fluídico-magnéticas de sucção. Tá? Essas trompas que vocês estão vendo aqui. Então, no mundo espiritual, nós nos alimentamos de fluidos, tá? Fluidos do meio ambiente, o qual nós estamos fazendo parte. Se estamos aqui na crosta terrena, aqui, desencarnados, presos à crosta terrena, vamos sugar com as nossas trompas fluido-magnéticas de sucção fluidos grosseiros. Se nós temos uma corona mais elevada, como o nosso lar, tá? A grande alvorada, a medular do grande coração, nós vamos sugar fluidos mais etéreos, mais sutis, e assim por diante. Que semelhante trompas ou antenas de matéria sutil estão patentes nas criaturas encarnadas, assim expressar na aula comum como radículas alongadas, que vocês estão vendo aqui, de essência dinâmica, quer dizer, eletromagnéticas. Tá? Estão usando radiações específicas, trompas ou antenas essas pelas quais nós assimilamos ou repelimos as emanações das coisas, as emanações dos seres que nos cercam, tanto quanto as radiações de nós mesmos uns para com os outros.
Então, através dessas radículas, nós podemos absorver as radiações das coisas, das plantas, dos animais, da terra, certo? Do meio ambiente, do sol. Mas através delas também, nós emitimos as nossas próprias radiações, liberando os miasmas, fluidos grosseiros, pestilentos, tão pestilentos, que são fluidos que são aproveitados pelos princípios inteligentes a caminho para o seu processo de desenvolvimento, tá? Tudo dessa matéria elementar e se corporificam nele, formando aí, então, esse reino inferior chamado, essa flora microbiana, certo? Desde a inferior até as mais superiores, flora microbiana, que são úteis no nosso organismo físico. Bom, então, esses miasmas, eles tomam corporificação, eles tomam, quer dizer, vida, eles passam a pertencer à vida que o princípio inteligente os anima. Então, transformam matéria orgânica, certo, em seres inferiores, que ficam alojados em nós mesmos, porque através das nossas radículas, nós reabsorvemos esses fluidos que nós emitimos e tornamos absorvendo eles já vitalizados, certo? Já em condições de uma flora microbiana. Então, essas trompas fluidos magnéticos de subção, semelhantes a antenas de matéria sutil, elas estão, de certa forma, sofrendo o impacto das radiações do Sol. Radiações que eu já comentei, ultravioleta, infravermelho, radiações gama, luz visível, calor, raio-x, certo? Ondas eletromagnéticas, massa coronal, como está chegando aqui, e entram também através do centro de força esplênico que está aqui, entram também para o nosso perispírito e corpo físico através dessas trompas fluídicas magnéticas de sucção. Essas antenas de matéria sutil, tá? Que estão patentes nas criaturas no nível da aura, da nossa aura. Tá? São radículas alongadas de essência de quê? Dinâmicas, quer dizer, eletromagnéticas, tá? Que externalizam radiações específicas, tá? E que nós assimilamos também de outras pessoas, do meio circundante, do solo da Terra, radiações das estrelas, em forma de raios cósmicos, radiações de outras pessoas, que são fluidos pestilentes de outras pessoas, enfim, através dessas radículas acontece, então, essa troca sinergética a nível superior e a nível superior. Depende como nós estamos espiritualmente. Nossos eflúvios irradiados pelas trompas fluídico-magnéticas de sucção e aspersão são fulminados pela radiação do Sol. Tá? Radiação ricas em ultravioleta, em infravermelho, radiações gama, raio-x, tá? Massa coronal. Então, quando nós nos expomos ao Sol, para tomarmos um banho de sol, para a produção da vitamina D, o Sol tem esse valor também de atingir essas radículas, essas trombas fluídicas magnéticas de sucção e aspersão, queimando ali aquelas radiações que nós estamos emitindo. Então, logo nós emitimos, o Sol bombardeia, o Sol desintegra, o Sol fulmina esses miasmas, destruindo os mesmos, desintegrando os mesmos em outros compostos. O banho de sol sem roupas por 20 minutos diariamente traz benefícios para os homens. Precisamos expor o maior área do nosso corpo ao sol, a fim de produzirmos de forma suplementar da vitamina D, fortalecendo assim o nosso sistema imunológico, fulminando os nossos miasmas deletérios irradiados pelas nossas mentes infernais, mas também absorvendo o fluido vital oriundo do Sol, das estrelas do meio circundante, que vai, através do sistema hemático poético, enriquecer a nossa corrente sanguínea de vitalidade, que será carregada, que é a mesma coisa, para todo o nosso corpo vital, no pretérico,
que vai energizar toda a matéria orgânica do corpo físico, que vai energizar também o nosso perispírito. Então vejam bem da importância dessas radículas fluídico-magnéticas de sucção. Agora, tomar banho de sol, de preferência, temos que tirar a roupa. Tomar banho de sol com roupa não tem o mesmo valor e intensidade quanto expõe-se toda a área do corpo ao sol. Pode ser nu mesmo, peladão mesmo, desde que não comprometa, né, com o vizinho. Tira-se a roupa, se expõe inteiramente ao sol, para que a maior área do corpo assume a absorção da radiação solar. Ultravioleta, infravermelho, raio-x, raio gama, ondas eletromagnéticas e massa coronal. Tá? Para que nós possamos, então, absorver essa radiação e trazermos grandes benefícios à nossa saúde, ao nosso corpo físico, ao nosso bem-estar. Então, aí está colocado tanto o aspecto físico, tá, do Sol, quanto seu aspecto eletromagnético, seu aspecto a nível energético e espiritual. Tá? Porque, além do Sol ter esse comportamento de poder bombardear, tá, toda a biosfera da Terra, não esqueçamos que o livro Breu de Vida Eterna, o André Luiz vai dissertar sobre o fogo purificador, que é uma técnica pelo qual a espiritualidade utilizam de aparelhos eletrônicos para emitir radiações eletromagnéticas, para bombardear a nossa atmosfera do planeta Terra, para queimar, para fulminar os nossos miasmas deletérios que nós emitimos com a nossa mente. Miasmas esses que ficam pairando na atmosfera, que o Sol bombardeia durante o dia, tá? Mas que durante a noite, esses miasmas não são fulminados. Por isso que o relâmpago, a faísca elétrica, a descarga elétrica da nossa atmosfera, tem um fator também, através da eletricidade estática da atmosfera, queimar, fulminar esses miasmas que nós emitimos com os nossos pensamentos. Então, o André Luiz coloca de que esse fogo purificador tem a função de purificar, de limpar a nossa atmosfera, certo? Que está tão impregnada de miasma deletério de nossos pensamentos, que tornaria prejudicial a nós mesmos, que é um processo de retroalimentação. Nós emitimos e nós absorvemos ao mesmo instante. Com isso, nós não teríamos a saúde, certo? Não teríamos o conforto, o prazer de vivermos uma vida saudável na superfície do planeta Terra. Então, além disso, temos em nosso favor também, no período das noites ou durante o dia, as descargas eletrônicas do relâmpago, da faísca elétrica, além da radiação do Sol durante o período do dia. Daí, os benefícios que o Sol traz para a vida do planeta Terra. Um grande abraço.